Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Resenha de Outubro, esse programa que a gente faz uma roda entre os nossos amigos, a gente falando sobre paternidade e sobre os perrengues, os dramas, as dores e delícias de ser um homem negro e ser pai. Esse mês a gente vai continuar um pouco aquele assunto que a gente começou no outro, falando sobre mentoria e referências, uns casos que aconteceram aí, que chamaram a atenção pra gente sobre o poder que a gente dá e a influência que as pessoas têm na nossa vida, fazendo com que figuras públicas possam vir a performar como referências pra gente. Bom, obviamente você sabe do que eu tô falando, aqui na descrição desse vídeo também já deve ter alguma coisa, então é sobre isso que a gente tá falando, a gente comentou um pouco sobre o impacto que isso teve em cima da gente, o impacto que isso teve na gente, e eu espero que você aí participe, goste também, e que se tiver alguma coisa para trocar, pode botar nos comentários que vai estar aqui. O Resenha é um programa do Parentalidade Preta, e nesse momento eu preciso de falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no Apoia-se, cujo link e o QR Code vão estar aqui, o link vai estar aqui embaixo nesse vídeo, o QR Code vai aparecer em algum lugar por aqui, que eu vou deixar destacado. Se você estiver assistindo no seu televisor, basta você apontar a câmera, que aí você chega direto na nossa campanha. Com essa campanha, você me ajuda a manter os produtos e serviços que fazem com que o Parentalidade Preta continue como uma iniciativa global, fazendo com que a gente consiga manter as rodas de paternidade preta, os grupos terapêuticos de masculinidades pretas, nos quais desses eu consigo pagar um profissional qualificado para atender essas pessoas, uma vez que a gente precisa de ajuda profissional para fazer com que isso aconteça. Além disso, eu consigo pagar hospedagens, consigo fazer mais coisas. Essa campanha existe para isso e eu queria te convidar para agora, em outubro, ou quando você estiver vendo esse vídeo, fazer parte dessa campanha, começar a ajudar a gente. A partir de R$10 você já consegue fazer com que o Parentalidade Preta continue no ar, fazendo com que eu não tenha que fechar com outras marcas, que eu não tenha que me preocupar com outras questões e continue pagando o que é mais importante, os produtos e serviços necessários para manter isso aqui funcionando. Bom, vou te deixar agora com o episódio, foi uma troca muito bacana que a gente teve, a casa estava cheia, como sempre, isso é muito bom, mas antes eu não posso deixar de convidar para participar com a gente. Os critérios são muito simples, participar de um dos eventos do Parentalidade Preta, seja a Roda de Paternidades Pretas ou o Grupo Terapêutico Masculinidades Pretas, e está em dia com pelo menos os últimos 10 episódios do Resenha, por uma questão de segurança e alinhamento. E aí você está convidado para participar aqui. É óbvio que isso é exclusivo para homens negros, preciso nem dizer aqui, mas já que eu precisei remarcar aqui, você saiba também, esse é um grupo exclusivo para homens negros. Quem sabe você não está aqui ajudando a gente, trazendo sua vivência para que a gente venha ajudar mais irmãos futuramente. O convite está feito e a gente te espera aqui desse lado. Bom, eu vou te deixar agora com o episódio. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite novamente, né? Mais um resumo, mais um dia. E Robson apareceu novamente, né? Vindo de além. Enfim, queria ouvir vocês, como vocês estão, ninguém aqui é novo, então queria saber aí como é que vocês estiveram desde a última vez que a gente conversou, tirando as coisas que a gente falou esses dias lá, esses dias a gente tirou para lamentar um pouco da vida, inclusive hoje. Eu queria ouvir vocês, saber como é que vocês estão. E aí, nesse meio tempo, talvez o Lucas consiga chegar em casa e chegar aqui com a gente também. O que vocês acham? Queria saber de vocês aí. No último mês, desde o último episódio, acho que vocês já viram aí. Enfim, queria ouvir um pouco de vocês dentro dessa terapia aí que eles estão vivendo. Você, começando por Robson, que não aparece há algum tempo. Eu aqui pensando que eu ia ficar por último, feliz da vida. Não, isso aqui não. Ai, meus amigos. Espero que todos estejam bem, cara. Fico feliz em ver o Michel, falar com o Michel pela primeira vez aqui. A gente troca lá no grupo mais conta dele. Ver o Paulo, esperando o Lucas entrar. E principalmente ver meu amigo Diego, né? Ver essa face linda desse homem. Pra ver que ele tá bem. Ver esse sorriso aí, cara. Saudade desse teu sorriso. Eu tô navegando em águas profundas. Navegando em águas profundas, passando por turbulência, às vezes mar calmo, às vezes turbulência, mas sendo pai, executando o que eu preciso executar como pai. Que isso vai resumir, depois a gente tenta se aprofundar nisso.
Nossa, maravilha. Gabriel, para começar com te ouvindo. Paulão, por favor. Ai, eu posso dizer, eu me resumo a eu estou cansado. Ah, pronto, podemos encerrar aqui por hoje. Acabou. Eu tô de férias. Aí vocês deveriam dizer, pô, cara de férias, tal, não sei o quê. Não, meu irmão. Não. Eu tirei férias pra ajeitar a casa. Não eram os planos. Os planos eram viajar com a mulher que foi apresentar trabalho em Belém do Pará. Acabou que não deu. Aí eu fiz, já que eu não vou viajar, eu vou ajeitar a casa. É sempre isso, né? Vou dar um Dinheiro jeitinho. quando é pra diversão. Aí eu fiquei aqui com meu pré-adolescente uma semana, trabalho, casa, desgrila. Eu terminei a semana acordando, pra vocês verem, ontem foi domingo, hoje segunda. Hoje eu receberia um prestador de serviço que vai trocar as janelas aqui de casa, algumas janelas. Eu acordei ontem, 9 horas da manhã, no pulo, achando que era segunda-feira, que os caras estavam atrasados e que eu ia atrasar mais ainda se eu não abrisse a casa, não botasse o cachorro lá para trás e tal, não sei o quê. Quando eu estava pronto, que eu botei a mão na maçaneta, eu lembrei que era domingo. Hoje é domingo, velho. Aí eu não consegui mais dormir e levantei para fazer café da manhã. Existe, né, cara? Não tem jeito. Eu acho muito Mas sinistro é isso isso. também, porque férias já não é pra descansar, aqui em casa também a gente entra nessa. Eu pensando que vai dar certo e tal, acaba que férias, dias jogados para trabalho, né? Então, Apesar que esse ano eu parti minhas férias, 15 dias agora e 15 dias em novembro. E em novembro eu me dei uma viagem sozinha. Eu vou para Belo Horizonte, só eu e eu. Tem um Eu núcleo e minha bom aí em Belo mochilinha. Horizonte. Acabou, inclusive, de chegar um participante, o Alisson tá aí, para receber quem apareceu por lá. Opa, Vou vai pra chegar em lá. BH, tamo junto. Chego em BH. Ah, pior que eu não vou chegar. Eu vou chegar em BH porque eu vou participar de uma feira. Vou participar da feira de café, a SIC, que acontece Uhum. de 20 a 22. Mas eu vou estar hospedado em Sabará, a cidade do meu pai. Sabará é do lado, pô. É, né? É do lado. Todo mundo diz que é do lado. Ninguém fala que É, logo são. ali de Mineiro. É logo ali, pô. É. Ô, Ninguém fala que mas meu avô Sabará é do mora. lado. Meu avô mora 600 quase em quilômetros, é Caeté. rapidinho. E eu tenho de atravessar a cidade toda de Sabará e depois todo o caminho de Belo Horizonte para chegar em qualquer lugar de Belo Horizonte. É, mas Caeté é um pouquinho mais longe mesmo. Não tem como não. Meu avô mora no 3.000 final quilômetros. de. Meu avô mora no final de Belo Horizonte, de Sabará, na Vila Santa Cruz. É mais perto ir para Caeté do que ir para Belo Horizonte. BH, todo rolê que você vai dar é uma viagem. O mineiro gosta de falar que é pertinho. Tá ligado? Sempre É, tem que assim, falar, cara. tem que fazer um suspense ali, né, cara? É. Porque aí o amigo não vai, né? Vamos. Enfim, Eu tenho uma Michel- história para contar, mas vou deixar mais para Vamos. frente. vamos. Próximo. Sim, quero saber. Michel, por favor, desde o último encontro, esse mês, então as coisas, como é que você tá? O que você tem pra dizer pra gente? Por aqui tá tudo bem, tudo certo. Eu fiquei bem contente com a gravação do último 40, né? Minha primeira, por sinal. Gostei bastante, divulguei bastante, recebi feedback, estou aqui de volta, né? Gostei de estar aí, fazer parte disso tudo. E aqui em casa também, tudo bem. A gente acabou de terminar uma reforma e até brincar com o Paulo, né, que ele falou que estava com medo dos prestadores estarem atrasados, né? Como se obra atrasasse, né, Paulo? Acontece isso na vida real. A obra nunca atrasa. E Nunca atrasa e não nunca atrasa. termina. Nessa Não, casa pedreiro. aqui, em 2 anos, já é a terceira obra que eu faço. Olha aí, Já tem uma história pra contar disso. coragem, viu? E a gente terminou, né? Era uma obra que ia ficar aqui um mês, acabou durando de 2 para 3, mas tudo bem, né? A gente
enfim, tá com a casa montada e cada detalhezinho, cada plantinha que a gente coloca no lugar tem o nosso jeito, tá bem legal. Então tá tudo bem, é um momento bom, um momento feliz. Cada vez que eu abro a porta de casa, eu falo, poxa, tá do jeitinho que a gente sonhou. Então tá legal dizer que estou vivendo um momento bem, bem bacana que nunca tinha vivido antes, né? Então, interessante. Legal. Sim, esse ponto muito bom, né? Muito bom de verdade. Bom, o Alisson, como é que estão as coisas aí, desde a nossa última conversa? Enfim, faz um certo de posição para a gente, por favor. Boa noite aí, meus amigos. Satisfação em revê-lo, meu amigo Robson, Paulo, Michel, Lucas, grande Lucas, Diegão aí. Vamos ver vocês novamente. A gente tá, quer dizer, a gente fala quase todos os dias, né? Mas se vê mas mesmo. Se vê assim, é verdade. Pô, satisfação. Espero que todos estejam bem, todos estejam se hidratando, bebendo uma aguinha aí, se cuidando, que a coisa não tá fácil em nenhum lugar, na capital. Mas, cara, as coisas estão bem aqui, tirando essa onda de calor, eu tô numa correria muito louca. A gente tá produzindo uma coleção para 2025 na fábrica, então tá uma correria muito louca de entregar tudo. E visita, e um monte de coisa. Eu sou responsável pelo suprimento da fábrica, então eu não posso atrasar em nada, senão as roupas não se fazem. Eu estou bem, as crianças também estão bem também. Final de semana não as vi, né? Fui trabalhar e tal. Estão tranquilas também, na medida possível. E nesse turbilhão de coisas, né? Eu acho que a gente meio que conversou muita coisa no nosso último encontro aí. Depois aconteceu um monte de coisa. Assim, a gente ficou uns 2 dias remoendo assuntos ali, lógico, trocando ideia de forma muito civilizada, aliás. Eu acho que nesses momentos onde as coisas vão se aflorando fora, dentro aqui do parento, do resenha ali, as coisas não passam dos limites. Eu acho que isso é o mais legal entre nós, a gente não deixa passar o respeito muito pelo outro. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente de mim, posições políticas, seja o que for, mas a gente sempre coloca ali um denominador comum e nessas horas que é o que basta. Mas eu tenho feito um exercício, trazendo para cá um pouco, dessa bolha que a gente está incluída no meio, né? Então, assim, porra, tá arrebentando todo mundo. Cada dia uma notícia diferente, né? Então, eu fiquei muito, assim, chateado com as coisas que aconteceram. Foi logo quando a gente trocou ideia sobre questões referenciais. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui, mas todo mundo sabe que pode ser o que eu tô falando. Não, assim, eu acho que a gente também nem precisa não tocar em fatos, né? Não precisa não tocar. Eu inclusive, deixar bem aberto aqui para quem quiser trazer qualquer coisa. Respeitar o lado de cada um e deixar claro que porque eu acho... é foda, assim. Mas, enfim, te interrompi só para dizer, não precisa... Se quiser falar de coisas, fale, porque não é oportunidade. Mas é só para dizer que eu acho que o que me deixou mais forte é porque, pô, eu acho que quando você tem a irmandade do lado ali, né? No caso são vocês, são as pessoas próximas que estão aqui do meu lado e tal, essas coisas, elas passam, cara. A gente fica triste por uma série de coisas todos os dias. Pô, mano, eu tenho mais coisa para fazer. Então, assim, eu precisava entender e colocar-os todos ao meu redor, que, pô, mano, a gente somos seres que somos assim, vamos falhar uma hora, e que a gente, por isso que eu até pensei hoje, pô, velho, eu posso ser um exemplo hoje ou amanhã eu não posso ser mais nada de exemplo para nada, também para meus filhos. Tem que viver agora. Então, acho que a reflexão é que eu tenho cada vez menos, assim, eu sei que eu não sou igual aos outros manos aqui que trabalham com mídia social, com essas coisas que dependem disso realmente para estar ali, mas eu vejo que existe uma bolha muito grande, que a gente está sendo jogado para dentro dessa bolha, e por enquanto eu estou só correndo fora da margem, uma parada aqui e ali.
Mas eu queria trazer essa reflexão. Acho que nós conseguimos ir em frente, mano. A gente não parou, não. Por causa de nada de que aconteceu. A gente continua em frente. Os cães continuam latindo e a caravana nossa não tá parando. A gente não parou de trabalhar, a gente não parou de correr atrás. As crias continuam do mesmo jeito. E assim a gente vai seguir, Diegão. Firme e forte. Massa, eu acho que o Lucas falou que não tava me ouvindo bem. Melhorou aí, Lucas? Melhorou? Show de bola. Muito bem. Tá, eu tirei, tava com as coisas plugadas aqui, tirei, enfim. Eu já falei que ia tirar, não tirei. Cara, eu acho que sim, eu acho que a gente tem coisas a dizer, principalmente a dizer, nem tanto a ouvir, né? Acho que é uma série de coisas que vieram acontecendo. Enfim, eu quero ouvir o Lucas que chegou agora e o Cleiton também que entrou. Se o Cleiton estiver ouvindo a gente aí, não sei se ele tá ouvindo. Não sei se ele continua aqui, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes. Cleiton tá, então. Queria ouvir o Lucas aí, um review desses últimos dias, né, pra você. E da última vez que a gente conversou, que foi uma conversa muito bacana. Gerou bastante coisa, assim, mexeu bastante coisa. Desde o nosso último encontro, como é que você tá? O que você quer compartilhar aqui? A gente ouve o Cleiton, depois volta aqui, que sempre vai ter coisa pra dizer, enfim. Queria te ouvir, Lucas. Salve, gente. Boa noite. Boa noite. Certo? Meio de setembro, faltam 18 semanas pro ano acabar. Tá? Eu falo diretamente da cidade mais poluída do planeta, São Paulo. O negócio tá tenso aqui, velho. Uau! Muito quente, muito abafado, muito velhinho mal, muito aluno mal, muita gente passando mal. Esse clima de caos tá, assim, pesado, assim, tá? Eu tô sentindo um sentimento que é de, tipo, só tem luta mesmo, só tá na luta. E um rolê que a filosofia chama de atopia, que é um não lugar. Que é o bagulho do não lugar. Se a utopia é, tipo, maravilhoso, lindo e belo, a menina com o leão, todo mundo, ninguém se mata, lindo, a paz perpétua. Uhum. E a utopia é a droga pra ficar feliz, não sei o que, é rave o tempo todo, gente mudando de braço mecânico, é o cyberpunk total. A atopia seria o deslocamento e você só consegue ficar no presente, você não consegue pensar nem num futuro e nem num passado, você fica numa eterna presentificação de sofrimento, mano, porque você não tem desejo, seus desejos não são realizados. E eu vi muito isso, né, essa semana que a gente trocou ideia sobre essas frustrações que a gente vai sentindo, essas micro frustrações e como elas vão, né, como diria o Mano Brown, eu sei, você sabe o que é frustração, são máquina de fazer vilão e às vezes faz a gente ser a nossa pior versão, tá ligado? É muito isso. Que a gente vai ficando bravo um com o outro e vai mal nisso. O que aconteceu? Teve festinha na escola. E aí, enfim, mano, basicamente os professores fizeram o turno da manhã e chegou o turno da tarde. Ou seja, as criancinhas, sexto ano, sétimo até o primeiro, né? Os professores tomaram por bom partido, já que era sua festa e já tinham cumprido o turno deles, foram embora. Fizeram, tipo, o primeiro intervalo, comeram junto com os alunos e foram embora. E aí chegou a galera pequenininha do sexto ano, do sétimo e do oitavo, eles ficaram meia hora e teve que subir. Porque a direção tava com um acordo dos professores que não tinha, e tipo, aí um monte de gente vai pagando. Isso é muito louco, esse efeito karmático, assim, meio um karma da vida de causa e efeito. Então, cá estou, tipo, num eterno presente, coisa boa acontecendo, coisa ruim acontecendo, a gente ficando puto às vezes também, mas às vezes conseguindo sentir outras emoções além dessa frustração doentia absoluta, desse roubo do presente, que só fica... A gente comentou isso bastante na roda de terapia lá, que será que vai ser isso mesmo, mano? O resto da vida, pagar aluguel e viver, mano, uma vidinha medíocre? Às vezes, e eu falei, eu não tava com esperança de repetir aqui de novo. Às vezes vai ser o melhor que a gente vai conseguir fazer, tá bom? Passa a fala aí. Pô, show. Pra compor o clima. Não, o Criolo, o Diário do Caos, né? Tem a música, mas é bem por aí mesmo. Mas é importante, acho que isso compõe um pouco do clima que a gente tá. Pra piorar o clima, Cleiton, por favor, esse último mês seu aí, por favor. O que aconteceu desde a última vez que a gente conversou, enfim. Aconteceram muitas coisas. Boa noite. Me dá só um minutinho que eu vou mudar de isso aqui. Mas
Bom, de agosto para cá, eu tive que me mudar às Caraca, eu ia pressas. falar assim, mudou de casa. Eu ia falar assim, mudou de casa, mas pensando que fosse mentira, mas sim, mudou de novo. Nômade. Tivemos que me mudar é, por, contra a nossa vontade, né, cara? É, há pouco mais de um mês, eu havia comunicado à dona da casa que estava apresentando ali alguns problemas na parte elétrica da casa e tudo mais, aí respondeu para mim, tá beleza, e eu fiquei aguardando o envio ali de algum eletricista para poder avaliar o que poderia estar acontecendo. Uhum. E aí, no mês passado, cara, deu um pane geral na casa, todas as tomadas pararam de funcionar, e aí a gente não conseguia mais ligar a geladeira, nem o eletrodoméstico. Pra você ter ideia, a gente mexia no interruptor da sala, aí desligava tudo da cozinha. Desligava o terraço, apagava a luz toda todas as luzes da casa. E foi um caos, porque tivemos que nos deslocar para casa da minha mãe, de uma hora para outra. Eu me vi ali com as minhas coisas todas em bolsas, parecia que eu estava viajando. Eu não sabia onde estava nada. Minha filha tem 5 meses, e aí atrapalhou toda a rotina dela, da minha esposa, do meu filho, de todo mundo, né? E eu estava na esperança de que a proprietária da casa fosse resolver, né? Ainda naquela semana, mas talvez eu não estava querendo enxergar o óbvio, né? Ela não ia consertar. Eu chamei um eletricista para ir lá, ele deu um orçamento, ela achou muito caro e não quis. Simplesmente rescindiu o contrato antes do tempo e pediu a casa de volta. E aí começou o desespero, né, cara? Achar uma outra casa que comportasse a gente, né? Que fosse uma casa confortável, que fosse perto da casa da minha mãe, dos meus sogros e perto da escola do meu filho. Porque a nossa rotina, a nossa vida está toda por aqui. Sim. Então, para um lugar distante, atrapalharia tudo. E, cara, é muito ruim você ter que se mudar por não ter outra opção, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu achar uma casa aqui perto, não tão confortável, não tem um terraço mais, uma pena. Mas eu tenho um espaço bom, né? A casa é boa e ainda está perto. Então fomos abençoados aí no meio de todo esse caos. E é isso, talvez é por isso aí também que eu não consegui participar do último, minha cabeça entrou em pane. Imagina. Desesperador, cara, assim. Você tá com todas as suas coisas arrumadas, sua vida, tipo, aquele cronograma certinho de contas e de rotina e do nada muda tudo. É uma merda. O Lucas mencionou aí, né? Será que a vida vai ser essa? Aluguel e viver nesse caos e às vezes coisas boas. Parece que eu me vi muito nesse cenário, sabe? Nesse lugar aí de... Falei, mano, que isso? Que desespero, cara. Espero eu agora que nesse novo ambiente eu consiga ficar tranquilo, né? Que a minha família consiga ficar tranquila. E esperar aí alguns anos até a minha filha começar a estudar, ir para creche e tudo mais, para eu ir para o meu apartamento e aí acaba esse desespero. É isso. Sinistro. Quem passou por Que uma rolê, mudança né, às mano? pressas assim foi Robson, né? Teve que sair do nada assim também. Tem um tempo, vai fazer 2 anos isso já, né, cara? Vai fazer 2 anos, o aluno tinha 2. Eu tava até pensando nisso, esses dias aí que a gente tá aqui na casa. E aí agora eu tô nesse dilema se fico, se vendo a casa, se fico aqui. É a casa que eu vi meu pai construir, né, Diego? E aí
A gente aí eu vi conversou pra você caramba, eu não falando, tava gravando, né? é, Valeu, aí eu vi valeu, você valeu. trazendo os dados Vários Cara, pontos importantes, bacanas, diferentes, Vamos dados. deixar agora que Parabéns, está Diego. gravando registrado caraca, que o hein? Diego trouxe vários pontos importantes, Trouxe. vários dados, dados. Ele vai linkar estatísticas, isso no link do resenha. especialistas, Nessa altura do especialistas. Inclusive o estado campeonato. de saúde da cadeira, né? E o melhor foi Isso o foi um relato dos da mais cadeira. importantes, tá? Dessa roda. Não, eu vou botar Parabéns. E aqui, Cara- eu mandei lá pra ele lá assim, ó. Mandei no privado. Cara, tá gravando? eu não vi, não. Eu fico imerso aqui. Não tá gravando. É que deixar registrado que eu falei vários nada aqui, porque nada vai pro ar. Enfim. Vamos fazer o seguinte: a cadeira tá bem, ela passa Coisas que bem. acontecem. A cadeira tá bem, ela passa bem. Vai ficar esse enigma. Empresas que contratam mães têm muito mais produtividade. As mulheres têm um senso de gerência muito melhor quando são mães. Isso aí é dono de lavar da gente. Eu não tô nem falando de transferência de responsabilidade, não. Tô falando de dados, de estudos, que eu vou deixar linkado aqui. Diferente de falar que especialistas disseram, não. Tem dados aqui, enfim. Vamos seguir, que falei pra caramba e enfim, até li coisas aqui, mas é isso, né? Bom, eu não ouvi Michel falou enquanto tava fora. Michel, nosso melhor observador. Cara, Não. e às vezes o Michel tá ali. Eu não sei se ele tá aqui, travado, se ele não tá. Né? eu não sei, eu ia falar isso. Será que o Michel travou ali, cara? Que ele tá aqui. Pá. Quem trava aqui, eu vou deixar uma coisa clara. Quem trava aqui sou eu, cara. E o Se Alessandro eu não tivesse tá o aqui. posto do Diego, vai ganhar um churrasco. Como é que é? É verdade, é verdade. É verdade. Ninguém tem autorização pra travar além de mim aqui. Eu vou deixar isso bem claro. Vou tirar do grupo se travar no meu lugar, inclusive. Com licença, Michel, abra o microfone, por favor, fale. Bom, eu não falei, mas eu sou um bom observador, viu? Como você. Mentira, mesmo sério? comentou. Caramba! Exatamente. Especialistas dizem que você é um. Especialistas Segundo os dizem. especialistas, né? Segundo os especialistas, é um bom observador. Ele não estava compensa o Lucas. travado. Não, tava não. Ele não estava travado porque ele piscava o olho. Às vezes eu pensava, pô, ele botou um GIF. Porque de vez em quando ele tava aqui, ele Avatar. piscava o olho, Tava piscava um o GIF olho. aqui, né? O avatar. Michel tá lá na cozinha fazendo coisa, deixou um avatar aí. Eu tô ligado que vou ver que recurso é esse do Zoom. Mas enfim, a gente pincelou num assunto aqui que é delicado, polêmico, né? E como eu também não vou me abster de polêmicas e delicadezas, essa treta que rolou aí, né? Bom, vamos lá. Acho que não tem como a gente não falar, eu vou deixar bem à vontade quem quiser ou quem não quiser falar. Acho que foi um assunto que permeou bastante a gente lá, essa questão do professor Silvio de Almeida e tudo que aconteceu, né? Várias leituras, várias paradas e ao longo dos dias vieram aparecendo mais coisas. O que eu queria trazer para essa troca nossa, né? Saber de vocês, é óbvio que ninguém aqui é obrigado a falar, ninguém, enfim, não se sintam. Eu queria saber como é que isso bateu, porque eu falei um pouco lá, a gente falou, falei que estava chateado, enfim, fiquei bem frustrado, né? E aí eu passei um pouco ali daquela fase do sentimento de luto, fui buscar mais informações, aí hoje eu vi mais informações também, que o bicho tá pegando mesmo, que o bagulho é feio, enfim, que tem muita coisa envolvida, mas... E aí eu queria usar essa... não de maneira oportunista, né, mas eu acho que vem muito, né, porque é um homem negro, tinha todo uma promessa política ali, toda uma carreira que estava se desenhando em direção até a uma possível presidência, né, uma candidatura à presidência, e dentro de uma parada que é tão sinistra, né? Não estou falando aqui de culpa ou falta de culpa, não vou aqui fazer o que todos estão fazendo, que é julgar, para apontar ou não, mas eu quero trazer os holofotes dentro dessa construção, dentro do que está acontecendo, para começar a afetar a gente, né? Eu queria saber de vocês, eu vou repetir, porque tem que repetir, tem que se sentir à vontade. Como é que bateu em vocês, assim, olhando para até
para esse local onde a gente está, de compartilhar vivências enquanto homens negros. A gente tinha falado de mentoria logo, de referência, de mentoria, falando de um monte de coisa. A gente levantou alguns pontos que são bem importantes em se enxergar no outro, e aí acontece uma parada dessa, né? Também vou ressaltar que alguém pode estar ouvindo isso no futuro e a gente não sabe como é que isso vai ter se desenrolado, mas estão chegando, pelo menos eu estou acessando muitas notícias ali que não estão pintando um panorama muito legal. Não estou aqui para julgar mérito, não estou aqui para colocar culpa ou principalmente passar pano, não é essa ideia aqui, porque a gente tem partes envolvidas, enfim, muita coisa, né? O bicho pegou, no final das contas. E o que eu queria mesmo era trazer esse foco pra gente e saber de vocês, né? Como é que vocês se sentiram, como é que isso bateu em vocês, assim, como é que isso tudo refletiu em vocês dentro desses últimos dias aí. Bom, eu tive que interromper aqui a sua audição, a sua visão, enfim, tive que te interromper aqui porque eu não posso sair daqui sem falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que faz com que eu consiga manter o Parentalidade Preta funcionando. Já falei disso para você no início e eu preciso repetir agora para que você não esqueça que com a partir de R$10 você consegue manter o Parentalidade Preta funcionando e que a gente consiga expandir mais os nossos grupos terapêuticos, fazendo com que a gente consiga pagar mais sessões para mais irmãos estarem junto conosco, fazendo com que o profissional que acompanha esses grupos seja devidamente remunerado, e para isso a gente precisa do seu apoio. Então chega lá no apoia.se/parenta, o link vai estar aqui em algum lugar, vou deixar destacado na tela e vou te convidar mais uma vez para conhecer a nossa campanha e chegar lá para falar um pouco com a gente, enfim, ajudar a gente. Se comprometa, pelo menos ler essa campanha. Chega no link que vai estar na descrição, chega no QR Code que vai estar aí na tela. Vou te deixar agora o restante do episódio e a gente se fala daqui a pouco. Quem quiser começar, por favor. Mano, a narrativa... Não sei se o Robson quer falar primeiro. Eu falei milissegundos antes dele, mas ele abriu também. Pode ir, Lucas. Vai. A narrativa foi tão veloz que, tipo, em 24 horas de uma pseudonotícia, um post, né? É isso, né? Um post. Ou seja, uma informação digital, surge a derrubada de um ministro. Seria um capítulo no Jovem Século XXI se isso já não tivesse acontecido em outros lugares. É um advento não só de manobras jurídicas, porque é isso, o ministro não caía tão fácil assim, não. O que está acontecendo? É lawfare, guerra usada com meios jurídicos. E isso num país, Brasil, periférico, tem todo um contexto, mano, geopolítico que a gente não pode esquecer nunca. Se a gente quer falar realmente de escravidão, Parenta tem questões históricas e tudo mais, e é isso, mano, é guerra sempre. É sempre a guerra jurídica, é para tirar, é para desestabilizar, independente se é um povo, se é um país, é para tirar a questão de brasilidade, para tirar nossos heróis, outras pessoas, quem era herói, quem não era, não coloca a mão no fogo por ninguém. A questão é a construção de que nos faltam, mano, pessoas seguras para confiar. É sempre sobre uma quebra de confiança e gerar pânico moral. O script é sempre o mesmo, independente de quem morra. Se é uma Marighella, se é um Silvio Almeida que morre, se é um outro Marte, se é uma Marielle, enfim, se é 111 tiros, se é um aviso, se não era. Fato é que foi 24 horas para a queda de um ministro. Porra, velho, uau, bizarro, assim. É bem rápido, bem orquestrado. E um insider dentro do governo. Então, assim, me espanta também ele não ter tido o apoio nos bastidores também para se manter, porque qualquer pessoa faria isso, né? A gente tá falando de realpolitik, a gente não tá falando de barzinho na esquina que a pessoa parou de ser chefe do clube de dominó. A gente tá falando do Estado brasileiro top G20, a gente tá falando de coisa grande, a gente tá falando de uma internacional, algo super sério que questiona a nossa credibilidade, tá ligado? Enquanto civilização, para mim, eu vejo a gente enquanto civilização. E civilização do aceitável, do jeitinho, não só essa também, mas de mentes brilhantes, né? Ele cresceu lá nos Estados Unidos, né? Quando ele começou a fazer as aulas dele lá e se consolidou. O Silvio foi mudando de área conforme o tempo, assim, conforme a gente acompanhando ele, principalmente pelo canal que ele lançava. Então eu acompanhei ele no tempo. E aí, enfim, ele era direito tributário e foi mudando para raça, sociologia e história do direito, que aí ele virou professor de história do direito. E assim, nunca teve uma posição definida politicamente, né? Você não sabe o que o Silvio era. Então sempre foi alguém meio em cima do muro. Eu sempre falei isso e continuo repetindo: o muro tem dono. Toma um lado. Às vezes tem que tomar um lado. Muito aqui não teve apoio, ele quer sem apoio, não. Olha isso. Literalmente, é disso que a gente tá falando. O G20, um ministro
lá de não sei o que, caiu, cara. E aí, tipo, sem apoio, sem nada, sem qualquer outro lugar, isso dava várias manobras. Até no Paquistão, quando foi cair, ainda conseguiu realizar. O Paquistão é uma potência nuclear, mas é tipo o G50. Isso é pra gente ter noção do que acontece, que a gente fica no nosso mundinho, só que acontece com a gente. Eu sei que é limitado, a gente sempre faz isso, mas eu gosto de trazer o big picture também, pra gente entender como as coisas de fora afetam a gente de dentro pra fora e de fora pra dentro, assim. Enfim, passa a fala aí. Cara, e complementando as informações que tu trouxe, Lucas, eu não sou um pesquisador como você, um professor, tipo, né, o que eu vou falar é percepção minha. Esse arco essa história que foi contada nesses dias, esses poucos dias, mostra também um pouco de, cara, ele caiu tão fácil porque, na verdade, não existia aquilo ali, entende? Ele chegou naquele lugar, só que, cara, me pareceu muito assim, ó, eu estou te dando isso aqui, mas eu vou retirar a qualquer momento, sabe? Então, tipo, eu não consegui sentir veracidade naquele ministério, sabe? Eu não consegui ver o ministério dele agindo de uma maneira assim como a gente vê outros ministérios que a gente sabe muito bem como funciona. E aí, o modus operandi que isso aconteceu a acusação, já veio o julgamento. No ato da acusação veio o julgamento. No ato do julgamento veio a consequência, sabe? E até teve uma notícia que ele pediu para ser demitido. Quem é que pede para ser demitido? Ou a pessoa se demite, né? Ou a pessoa então aí a gente acompanhou toda a repercussão e teve uma das, eu até comentei no off com o Alisson, liguei para ele, a gente se falou que, cara, parece que a gente nunca esteve ali, entende? Então, tipo, não tem como a gente ter retrocedido em algo se parece que a gente nem chegou. Passou o dia, tem mais um negro sofrendo racismo, tem mais gente sendo presa, tem mais mulher sendo assediada, tem mais... Não mudou nada. Então, como é que a gente pode ter o pensamento de ter retrocedido algumas décadas com isso que aconteceu com ele, sendo que, cara, o sentimento é que nada mudou. Então para mim, parecia que Manuel Carlos, né? A novela já estava escrita. Uhum. A gente só estava esperando o momento de acontecer. Sim. Eu vou. Pode, irmão. Eu vou muito na linha do Robson. Minha esposa faz parte de movimentos feministas, de mulheres negras, porque é alvo do estudo dela, ela estuda racialidade, estuda feminismo. Então ela está muito envolvida a nível nacional com isso. E desde a montagem desse governo, eu tenho alguns colegas que participaram de vários gabinetes, gente daqui de Pernambuco que foi chamada para compor várias gabinetes de transição e tal. E ali no Direitos Humanos ficou esse sentimento que o Robson trouxe de... Cara, parecia que não estava ali. Eu acho foda, aí eu trago o que o Lucas trouxe, ter sido um homem negro que estava nesse lugar e que foi derrubado por todo esse contexto que houve. Eu acho isso foda pra caralho, porque isso dá tanta munição pra branquitude. Isso dá tanta munição pra branquitude. Mas que foi avisado de que colocar aquele homem negro, tinha um outro homem negro para ser colocado no lugar e foi preterido, e colocar aquele foi avisado por vários movimentos que poderia dar merda. E deu,
E isso mancha muito a visão da população, que já não é, vamos dizer assim, completamente escurecida. Eu não gosto mais de usar os termos claros. A população não é completamente escurecida, não está... não é sabida daqueles fatos e vê isso, vê todo o sensacionalismo que foi montado, que é uma estratégia da branquitude, que é uma estratégia da direita, que isso é usado há séculos, entre eles e principalmente para conosco, pessoas pretas. Isso que eu achei foda, mas no restante, nem eu nem a minha esposa aqui, a gente ficou, porra, que luto, que retrocesso. Não, meu irmão. Retrocesso seria que se outra pessoa, a pessoa que foi indicada, as pessoas que foram indicadas pelos movimentos, pelas pessoas que estavam nos gabinetes de transição, tivesse ocupado. Isso seria foda. Tem vários colegas aqui que participaram desses movimentos, desses gabinetes, que ficaram tristes porque estava ali, estava posto e aconteceu. E a própria figura, o Lucas segue, mas eu não sigo muito o Silvio Almeida, porque eu acho que a gente, antes de ter essa figura negra acadêmica, a gente precisa ter uma figura negra sábia nessa posição de herói nosso. Eu estou esquecido o nome de um senhor que faleceu, que ele era muito mais sábio, muito melhor do que o Silvio Almeida. Sim. Tem um monte. A galera da velha guarda do MCU, tem uma galera também. Uma galera mais monstra que ele. O pessoal, eu acho que a gente pode colocar aí nessa conversa que tanto que o Lucas trouxe, como o Paulo trouxe e o Robson trouxe aqui, tudo num caldo só, para a gente entender o que realmente aconteceu, né? A gente conversou muito sobre isso. E, caras, eu fiquei, assim, perplexo, né, pelo fato, mas depois eu fiquei pensando, pô, isso acontece todos os dias aqui, de ônibus, esse trem acontece toda hora, todo momento, mas só tem que alguma coisa me incomodava, que era a questão política. Questão política por quê? Porque a gente entende como é que funciona a máquina política no Brasil. O ministério dele, por exemplo, foi bombardeado desde o início, pelo próprio partido que era o presidente da República. Eles queriam esse ministério. E pelo fato que ele ia trazer pessoas técnicas para determinadas pastas, ele foi escolhido por ser um cara técnico. Foi escolhido ele não era vinculado a nenhum tipo de partido. Até onde a gente saiba, nenhum. Então, como diz o Lucas mesmo, caiu do muro sem ter colchão nenhum dos dois lados. Ninguém quis saber. Não. Vai cair no esquecimento mesmo. As obras ficam, tá? As obras do Silvio Almeida como intelectual, como quem escreveu grandes coisas assim para a questão moderna, ou vamos dizer assim, vai ficar, vai deixar de existir. Até porque teve muita relevância, né? Até o prefácio do livro dele mesmo que ele escreveu foi a Djamila, então é bem assim... Djamila até escreveu sobre isso, né? Final de semana na Folha. Foi um texto foi um texto que, desculpa te interromper, mas é que eu quero realmente bater bola aqui. Mas foi um texto que me deixou até, de certa maneira, confuso, porque eu gosto de nutrir uma certa implicância, ou melhor, uma certa antipatia por ela. E foi um texto que foi realmente sóbrio, né? Há fatos aí dentro disso tudo, há coisas que estão aparecendo ainda, enfim, muita coisa, mas continue que a gente vai batendo bola aí. Te interrompi porque eu precisava falar. Com certeza. Vai ter sempre essa bola aí. E o que mais, assim, ela trouxe ali foi uma questão que me chamou a atenção, que foi, o homem independente, sempre, se for preto ou não, ele sempre vai carregar esse estigma do machismo dele. Eu estava até conversando com algumas pessoas, né, o que é considerado ou não um assédio.
que é um assédio. Eu, por exemplo, quando eu ando no ônibus, cara, às vezes o ônibus anda tão cheio aqui em Belo Horizonte, que eu ando com o meu corpo virado para a porta do ônibus. E é uma coisa que, tipo assim, eu já vi coisas que são reais, não são reais, acontece em todo momento. E, assim, o que mais me chateou disso tudo, e por parte do governo também, o que mais me chateou disso tudo, é saber que todo mundo sabia disso há, sei lá, 5, 6 meses atrás. Exatamente. Essa história, porque aí há muito tempo. Acho que isso que pegou todo mundo de surpresa, Sim. mas ao mesmo tempo o Naldo falou, não, mas é porque já sabiam disso. Mas sabiam porque não fizeram nada lá atrás. Sim. E assim, hoje em dia a gente tem um tribunal chamado internet, né? A internet, ela é o promotor, ela é o juiz, ela vai te ajudar, irmão. Exatamente. Se você faz qualquer coisa. E outra coisa, você já é um preto, tá? Escreva-se disso. Você já não tem presunção de inocência, não, irmão. Essa parada de Você presunção não de vai inocência passa amanhã. E esse é o ponto que nada mudou. E isso vindo de uma galera que agora tá batendo na tecla de abolicionismo penal, galera que fica aí falando disso e daquilo. E eu vou falar aqui, com a que a gente tem essa liberdade, é essa galera mesmo, que foi a galera que foi lá e falou, não, cara, é isso, o cara tá errado e tal, tudo bem. O cara nem quer falar, não tinha nem saído uma nota do cara e o cara já tava julgado. Total. Eu tô aqui defendendo o cara. Só tô falando que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente fica aqui falando que a gente é perseguido, que a polícia nos persegue, que o sistema judiciário nos persegue, quando acontece qualquer coisa, a gente somos os primeiros a jogar, a colocar esse punitivismo nosso de cada dia, dos brancos, em prática. Colocamos eles em prática. Porque daqui 3 meses a Polícia Federal, qualquer outro órgão, pode falar assim, não chegamos à conclusão de nada. E aí? Não chegou à conclusão de nada, e daí? Sim. Mas e aí? Já acabou com a reputação do cara, pô? Sim. Então, assim, eu fui ouvir muitas mulheres, sabe? Esses dias eu ouvi mulheres. Também. Pra saber até para elas foi uma grande decepção pela relevância do ser humano. Cara. E tal. Mas eu acho que o que ficou, cara, se realmente a Polícia Federal está apurando o caso e tal, ele vai ter o direito à ampla defesa pela lei, tudo, tomara que esteja assim, né? A gente está com uma esperança idiota aqui, mas Mas, cara, se fez, que pague, que vai fazer o que vai fazer para se arrepender de certa forma, porque talvez o cara nunca vai confirmar isso. Mas é muita coisa, porque a gente lembra, eu estava ouvindo um podcast lá no vídeo dele, e as meninas lembraram do caso do João de Deus, do nada. É um caso que começa a pipocar numa história, cara, e de repente aparece 200. E assim, pelo que o andar da carruagem, a semana a semana, agora saiu um pouco do holofote. A cadeira já tirou tudo do holofote. Agora saiu. Mas cada dia que a gente vai vendo ali um recorte, vai aparecendo novas e novas coisas. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Mas, assim, eu acho que a gente não retrocedeu. Nada diferente aconteceu. Eu só acredito que algumas pessoas que a gente achava que, nossa, o bastião do direito, de defender os direitos humanos, defender... Acho que o Cleiton travou pra mim, travou pra você. As pessoas caíram por terra. E pra mim caiu bandeira. Sim, de verdade. Não estou conseguindo ouvir? Eu tô te ouvindo, beleza. E usar... eu lembro muito daquele filme do Messias Negro, né? Pô, de usar a bandeira, pô. Usa a nossa bandeira a todo momento. Agora travou. Criou um ministério para se autopromover. Voltou. Você falou o uso da bandeira a todo momento, aí travou. Isso, uso da bandeira a todo momento. De um ministério que não tem relevância nenhuma. Politicamente, tem 3 ministérios, esse particularmente depende do outro para sobreviver. E eu não vou fazer uma crítica dura a certas coisas aqui, porque não vale o mérito, né? Mas
É como o Lucas disse mesmo, é pura política. Pura política. Não tem, a gente tira uma pessoa que é do esporte e coloca um cara lá de onde no lugar. A gente tem que agradar o fulano que é presidente da Câmara. E a gente vai continuar fazendo isso, porque mas eu vou colocar um preto lá. O Silvio Almeida é um preto, vou colocar um preto no direito humano porque eu tenho que agradar o movimento negro. Vou criar o Ministério dos Negros porque eu vou agradar os negros. Vou criar o Ministério Indígena porque eu vou agradar os indígenas. E se esses caras não tiverem voz, quando eles precisarem ter a voz deles defendida, para que vale esse ministério? Porque a grande verdade é porque foram jogados um preto contra um preto. No final da história. Porque se for o contrário, e a menina lá? Quem vai defender a menina? Ela vai cair sozinha também? Então, assim, a gente caiu numa sinuca de bico. E bom que algumas pessoas perceberam realmente que a gente nunca foi prioridade dessa galera aí. Sim. Né? Então, que a gente continue com essa serenidade que a gente tem aqui, pelo menos eu acho que todos nós temos esse mesmo pensamento. Sim, de verdade. Eu acho que é sempre bom. Eu gostei que o Lucas falou pra gente ter uma visão mais ampla, né? Dar um passo atrás para enxergar melhor. Que eu acho que é isso, né? Por mais que, principalmente eu, enquanto quem posiciona parentalidade preta na internet, nos lugares onde está falando sobre essa humanização do homem negro, talvez muita gente fosse achar que a gente fosse, de repente, tô falando de mim, levantar uma bandeira de uma inocência, uma presunção de inocência a qualquer custo. Isso aí é garantido pela Constituição. E a gente estava aqui, eu fiquei realmente muito consternado, porque era uma figura como as figuras que eu tenho como referência, né? Até que aconteça alguma coisa. A obra fica, você falou uma parada aí que pra mim, assim, a obra fica. Não posso pegar o que eu aprendi e jogar pra fora, assim, não. Esquece tudo que eu aprendi agora. Não, de verdade. Tem coisas, muita coisa que eu acompanhei ele falando, sim, me abriu pra outros lugares, né? Nomes que eu conheci a partir dele, enfim. Mas não tô aqui falando, não, vamos limpar a reputação do professor Silvio Almeida, não. Existem problemas. As pessoas cometem erros, crimes, o que quer que seja. Eu não vou dizer erro aqui para abrandar outra coisa, muito pelo contrário. Vou dizer erro porque talvez seja a palavra que eu consiga usar aqui agora. Se for crime, que seja crime, se não for e tal. Não tô aqui para julgar o mérito disso. E isso não quer dizer que é passação de pano. Tanto que eu quis ouvir, eu provoquei a gente para falar um pouco de como isso bateu na gente. Porque você falou aí, eu fiquei aqui bem alerta, porque se você não tivesse trazido, o Alisson ia trazer essa questão de que já havia algo pronto, né? Então era algo que já estava acontecendo há meses, tanto que isso aí foi apurado e a imprensa noticiou que ele já tinha, inclusive, uma defesa pronta, um compêndio de dados e informações prontos para apresentar numa contrapartida. E como se estivesse só esperando aparecer para poder... Não, eu tenho uma defesa aqui. Não a defesa que ele vai fazer juridicamente, mas coisas para mostrar. E já tinha, enfim, materiais, coisas, mensagens que ele mostrou, que vazou, enfim, N coisas. É algo muito grave. Eu acho que quando sempre vou pensar aqui, trazendo para minha realidade, para a realidade, enfim, um pouco mais abaixo, sem querer abrandar. Eu vou tomar muito cuidado para ficar remarcando isso aqui. Eu não quero abrandar nada, mas acho que é aquela, cara, assim, a pessoa faz uma merda e começa a se embolar na merda que fez. E aí acontece coisas do tipo. Então, faz um pronunciamento, aparecem os dados, faz não sei o que, vaza informação. E isso acabou acontecendo e apresentaram-se mais dados, mais denúncias, mais coisas. E aí eu fiquei um bom tempo e eu dei dar o meu braço a torcer, que eu pensei que fosse alguma orquestração política, sabe? Mas eu vi que o bagulho, quando eu soube que já existia isso há algum tempo, que não foi de sopetão, tipo assim, apareceu agora, já tem. Não foi de sopetão, isso já estava acontecendo, isso acontecia há meses. Então, calma aí, não. Os emocionados que foram pra internet bradar, que não sabiam que isso estava acontecendo,
Agora que se expliquem aí, para falar de si ou dos outros, de passar ou não pano. Assim, eu senti o que eu senti foi assim, caramba, uma referência minha. E logo, tanto que no dia seguinte lá eu compartilhei um texto falando mais ou menos assim, cara, os valores que as pessoas representam não são os valores, porque, inclusive, se a gente for falar de humanizar, né, qual é o ser humano que não pode cometer erros? E aí eu vou trazer de novo, não quero dizer erro para tornar mais brando coisas horríveis que a pessoa supostamente fez, eu possa ter feito. Tô falando que supostamente eu possa, porque a gente não tem um processo legal que confirmou ou desconfirmou. Então eu tô me resguardando juridicamente em relação a isso. Mas assim, qual é o ser humano que não pode? Então a gente tem um ídolo, veio de uma época de um mito, aí tem um mito agora, um ídolo, e tipo assim, cara, são pessoas, homens, sabe? Que cometem erro, pessoas que cometem erros, muitos erros, e que não são, talvez, perdoáveis, assim, né? Mas tem o julgamento. Eu acho que, assim, o que me bateu muito foi essa parada assim, caraca, descobri que uma referência, um ídolo meu, eu vou botar ídolo mesmo, fez merda. E eu, peraí, calma aí. Qual foi o ídolo que não fez, tá ligado? Então, volto pra esse local, assim, porra, não depositemos nossas esperanças em seres humanos, e sim nas ideias que eles levam, porque acho que isso ajuda a gente a passar por situações como essa. Vai ter que ser apurado, julgado, enfim, tudo ali, mas... E você falou muito bem, o Alisson, assim, e o legado, né? O que vai ser do legado? O legado nos trouxe até aqui, pelo menos pra mim, isso aqui só existe por conta desse legado. Então, gente, acabou a parentalidade preta porque eu me decepcionei com o professor Silvio Almeida. Não, isso não vai acontecer, né? Eu quero, para finalizar minha fala, não tô abrandando nada nem nada, porque os pratos que a gente tem acesso hoje aí, cara, isso já estava há muito tempo e já a gente chegou de gaiato, acho que a população chegou de gaiato nesse rolê, assim, ó, não, calma aí, cara, isso aqui já estava acontecendo, não, vocês estão muito emocionados, enfim, para não me estender aqui, eu vou ver o Lucas que estava com a mão levantada, depois eu quero ver o Robson. Deixa só o Alisson, falar uma coisa beleza, rapidinho, por favor. Só rapidinho, falar. Eu até conversei isso aqui, né, com alguns amigos e tal aqui, e eles falaram uma coisa comigo muito interessante, cara, que a gente falou sobre, sabiam e não falaram nada. Se existe uma coisa que chama prevaricação, né, cara? Todo prevaricaram ali, se houve ministros, primeira-dama, o presidente que sabia disso, estava acontecendo um crime, e eles não denunciaram esse crime quando estava acontecendo, eles prevaricaram, eles erraram, eles também deveriam ser responsabilizados por isso, porque é uma coisa muito séria. Então, eu acho que fica a dica aí, né, cara, porque é complexo, mas sigamos. Vai lá, meus irmãos. Nossa, Lucas, por favor. Mano, nessa brisa do legado, né? Que ele é um professor, né? Então ele vai ensinar e trazer referências, né? A tese de doutorado dele, ele fala sobre o Sartre, ele fala sobre revolução, ele fala, e não vi nada disso no ministério dele. O que fica de legado do ministério é nada, pô. Sinceramente, pra história, a grande história, ele não vai ser contado na grande história, não vai ser, não vai. Sinto muito. Beleza. Pode ser que seja, pode ser que seja errado. Mas de visão de historiador, que é um ministro, tá ligado? De um ministério irrisório, irrelevante na questão de finanças, é disso que a gente tá falando. Que quem ganha mais tem mais impacto. Né? E o ministério dele tava disputando, tipo, merreca. Assim, e teve impacto literalmente. Então, dentro disso tudo. Exato. Então, acordos que ele fazia em 2023. 2023 inteiro ele estava com a Aniele, tirando foto com a Aniele no Portugal e no pra Europa, que era quando tinham pegado, governo Lula, os europeus nos amam. Ele estava lá, o tempo todo. Você pode ir no Ministério dos Direitos Humanos, você vai ver abril inteiro, junho inteiro. Eles juntos, assim. Então é isso. Também. Né? O que fica dele, então, é acordo, é papel. Sinto muito, não construiu nada. Não conseguiu construir nada. Tem uma Constituição da família, não lançou uma Constituição da família como o Cuba fez numa revolução. Ele tá falando. Então, assim, é complexo isso, que a gente esperava medidas efetivas e não só discurso bonitinho. Chega, tem muito isso que a esquerda faz de emocional, o tempo todo emociona e não constrói. Tô esperando, de novo, as pessoas estão se desconstruindo, a gente sempre fala,
estou esperando ver o que vai ficar depois de se desconstruir. Estou esperando você construir alguma coisa. Vamos construir, cara. Verdade. Exatamente. Robson, por favor. Assim, muito obrigado por todos esses pontos, assim, porque como eu acabo, eu tô fazendo um filtro, né, de informações. Então eu vou ali, colho uma informação, me desceu mal, eu já coloco aquele filtro para essa informação não vir, tô com muita coisa para resolver, criança para cuidar, né? Mas juntando tudo isso que eu ouvi de vocês, principalmente a fala do Diego, com esse contexto que ele trouxe, sem abrander nada, mas também notando, pontuando algo que é muito importante, que é a criação desse espaço nosso veio de uma obra, né, de um homem que trabalhou, né, para criar isso, independente do erro dele. Então, eu fico com 3 sentimentos com isso. Um é que, cara, a gente tem que parar de criar reis e ídolos e heróis num ponto que a gente chega a tirar a humanidade desses heróis. A ponto de esses heróis não podem errar. A gente é uma sacanagem fazer isso. Mas como é que eu respeito uma pessoa a mim? Isso é que é o difícil. Você tem que necessariamente admirar aquela pessoa, e quando você admira aquela pessoa para poder ouvir ela, você coloca ela acima de você, ou não? Não é isso que a gente está discutindo sobre? Sim. Em termos sim, Lucas, mas eu vou admirar essa pessoa. Tem uma frase que eu anotei aqui para falar sobre isso, que é um dos sentimentos que eu tenho. Eu vou admirar essa pessoa separando o criador da criatura. Sim. Entendeu? Então, eu admiro o trabalho dele. Eu não conheço ele. Sim. Então, separar o criador da criatura. Então, e por isso que eu falo sobre... A gente acaba tirando a humanidade desse ser, que esse ser não pode errar, porque se errar, destruiu toda a criação que ele fez. E eu acho importante, eu queria fazer uma incisão aqui, porque eu acho que é importante isso ficar muito claro e contrariando até o que Paulo não gosta. Eu não sou muito fã dessa para escurecer e deixa claro. Enfim, porque assim, não é tirar o criador e a criatura para que a gente possa dizer assim, mas o homem que tá ali. Não, a gente, e aí, pô, você falou isso, eu falei isso assim, a gente vive, eu tô falando parentalidade preta, isso que tá acontecendo aqui, quem tá ouvindo, a gente vive em cima do legado. Então, cara, não dá pra tirar. A gente pode refutar ou não a pessoa a partir do momento que ela fez, né? Mas aquela obra, o legado que foi construído com aquilo, nos trouxe até aqui, cara. Isso é irrefutável. E eu não tô usando isso aqui pra defender o ser humano que tá ali, não. Não tô usando. Não quero ser mal interpretado. Mas existe um legado que nos trouxe até aqui, que nos fez acreditar que o que a gente está fazendo aqui é possível. Então isso precisa ser, eu não vou dizer respeitado, porque parece que também ainda que é indulgência, só precisa ser considerado, tá? Então eu queria só falar isso aqui no meio dessa fala, desculpa. E tem até um exemplo bem baixo, bem simplório que dá de fazer. O jogador de futebol, ele é julgado pelo que ele faz em campo. Se a gente querer julgar o que ele faz fora de campo também, aí a gente está criando um ser também. A gente já não está mais... A gente está tirando a humanidade dessa pessoa, né? Então, cara, são 2 sentimentos que eu fico com isso. A gente está juntando em uma sacola só o que ele fez e o que ele é. E o outro sentimento que eu tenho é um sentimento de armadilha, de arapuca. Em qual sentido? Há quanto tempo essas informações estão na mão? Então, vamos esperar o melhor momento para a gente utilizar isso, onde a gente vai desmoronar tudo. Essa arapuca. Porque isso aí é uma acusação muito séria para escolher o melhor momento para falar. É uma acusação... Isso aí é desrespeitoso até com os próprios... a evolução dessa pesquisa do que a gente está vendo sobre assédio sexual, sobre criminalizar isso tudo. O que a gente acompanha no machismo todo dia, como olha se fosse um ônibus.
a gente segurar essa informação para usar no melhor momento, cara, é nojento, saca? Sim, É, né? é, é Não nojento. dá pra saber quem foi que fez isso, né? Por mais que é, na história, né? Sempre tem um ministro querendo derrubar o outro. Eu não tô falando aqui de quem É, quer fazer, e nem dos envolvidos um querendo derrubar o outro, mas quem querer tirar um cara de onde ele tá. Então, é, não eu só acho tirar que. ele, É, mas ofuscar esse legado que você estava falando, cara. sim, sim, Porque não foi só a parentalidade que chegou onde está com a ajuda do que ele construiu. sim, sim. Muito do envolvimento Então, em si. sabe? Tem algumas coisinhas aí que a gente que vive isso no dia a dia, a gente já consegue perceber, só que a gente não pode, a gente tem também uma educação tremenda que a gente não joga ao vento qualquer tipo Sim. de acusação, né? Então, é esse sentimento, eu queria muito agradecer a forma que vocês pontuaram em cada o sentimento, porque me fez linkar um pouco como desses filtros que eu fiz, eu consegui juntar um pouco na minha cabeça e as coisas ficaram um pouquinho melhor, mais montadas, assim, de tipo, cara, ponto. O cara fez merda ou não fez merda, independente do que fez, eu vou separar o cara do que ele criou. Eu vou fazer isso, porque Uhum. Talvez dê assim sentido. é o que vai fazer mais sentido, porque senão a gente vai só sentir tristeza. Sim, 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 sim. Enfim. Tá bom também, o problema é cada um com seus problemas. Sinto muito. Cortou pra mim, Lucas. Não consegui te ouvir. É, também. Voltou pra mim também, cara. E também é foda, porque é e não é um problema nosso também. Sim, sim, É foda. sim, sim. Pra Isso mim, tá é foda. algo que é bastante pesado. Então, assim, o que fica da obra dele? O cara tem 3 livros, uma vez de doutorado sobre o Sartre, Revolução e Política. Aí, o primeiro livro que ele lança é Marxismo e a questão racial. Aí ele esquece o marxismo, o mestre dele era marxista, o Alisson Mascaro, e sim, de novo, reafirma a não posição política do Silvio, mano. Caiu sem um lado, sem outro lado, sem ninguém, tem dono, então às vezes assim, faltou mais ênfase, mano. Faltou trabalho. Faltou não Faltou, entrar mano. pro ministério, né? Faltou job, mano. Faltou trampo. Pela mídia, o Fal- cara já era midiático, o cara fazendo um discurso bonitinho, mas a gente tem que parar de aceitar vitória midiática também, né? Vitória de É, cor. Aí, ó, muda diva pop e as merdas continuam a mesma. Eu lembro que tinha um episódio de parentalidade que era sobre isso, assim, sobre representatividade, sim. A armadilha Sim, da representatividade. Tá aí, ó. A cuca de novo. Aí você toma, sim. não toma de novo. Aí, se fosse, né? Já sabe, se fosse um white people, foi essa pessoa e não os white people. Aí tem essa e dessa. Sim. Culpado ou não, fato. Se for inocente, não volta ao ministério mesmo, não volta. Mesmo se for inocente. Sinto muito. Não vou. E por que ninguém agiu? Porque ninguém ligava, porque era um ministério insignificante, digo de novo. Sem medo de nada. Pode vir que não tem irrisório. Uhum. Assim, é isso. Foi reduzido a nada mesmo, mano. O ser humano consegue foi reduzido a nada. É sobre Não, pode crer. ostracismo total. Assim, é isso, né? Foi, tchau, varreu, foi. Mostra também exatamente o nível de relevância e importância que é dado, né? Você falou aí, cara, se talvez, né? E aí, por mais que eu não goste dessa comparação, talvez se fosse o cara branco, a gente tava nem mais falando disso hoje, tá ligado? Nem tá. O outro ministro já foi, pô, vai teria investigar, relevância esse ministério? Esse ministério teria algum tipo de relevância? Seria chamado para algum tipo de. É isso. enfim. Só tem um cara aí que é candidato à presidência do maior estado do mundo que é acusado de uma série de coisas aí também, iguaizinhas, e tá aí. Exatamente. Começa por aí. Mais Como gente que você- fez a mesma coisa. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa em relação a isso? A gente tava, A isso não. a gente tava provocando o Michel aqui, aí entrou no assunto e ele nem deixa mesmo ele falar. O Enfim, Michel falar, cara, você não falou. é, Ainda acho que eu vou matar, cara.
Não é Não, bullying, não. o que eu ia falar, eu acho que o Lucas até trouxe, eu não sabia que tinha um episódio falando sobre isso. Mas para mim é muito real isso, né? Quando a gente fala de vaga afirmativa, né? Eu sempre tenho um pé muito atrás quando eu Muito. vejo sobre isso, muito porque às vezes as vagas que existem é muito para um cargo assim que não vai ter tanta relevância, onde o que você vai acertar não vai mexer ali os ponteiros, né? Na Da estrutura. empresa, né? Não afeta muito, mas se você erra, tá todo mundo com o dedo apontado para você, né? Ah lá, vocês foram acreditar, vocês foram abrir uma vaga para esse tipo de gente, porque é assim que eles se dirigem, né? A gente. Então, eu acho que é um pouco dessa armadilha mesmo, né? Que a gente tem que ficar atento. Então, o que fica, pelo menos para mim, de lição é isso, né? Em relação ao Silvio, eu acho que fica o legado dele mesmo, mas acredito que temporariamente, né? Até cair no ostracismo total, mais ou menos como que aconteceu com Simonal, né? Sim. O julgamento foi acontecer muitos anos depois, mas a vida do cara já tinha ido pro buraco, né? Sim. Caiu no alcoolismo, uma série de outras coisas, né? Mataram o cara em vida, né? Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento e eu acho que é isso que eu tiro disso tudo, né? Vamos ver quais vão ser os próximos passos, né? Mas acho que de forma resumida o que eu posso trazer é isso mesmo. Maravilha. E aí, trazer a Simonal para essa conversa, acho que também dá um formato muito interessante, né? Para saber como é que o sistema se movimenta nesse sentido, né? Aí tá aí agora. Tá vendo aí? Pronto. Falou tudo, de verdade. Só uma informação que na hora que Paulo falou que não lembrava o nome, eu esqueci, do Nego Bispo, que ele tinha falado ali. Eu ia falar e falei assim, esqueci o nome. Aí, pronto, pegou aqui da minha cabeça, tirou. Não que eu não estivesse prestando atenção aqui, mas eu olhei pra ele e lembrei agora. Enfim. Exatamente, essa referência mesmo. E eu achei muito bacana a gente pensar, podíamos estar falando dele aqui, nós não, né? Mas enquanto sociedade, trazendo novamente várias coisas que foram levantadas por ele, para algumas situações que a gente está vivendo aqui hoje, né? A gente fala das queimadas, enfim, como é que estamos tratando o meio ambiente, inclusive, né? Nego Bispo, que inclusive seria um dos programas de Dia dos Pais desse ano, né? Esse é um luto que eu carrego, porque eu fiz o contato e a gente ia marcar uma data, só que ele nos deixou antes. Ele ia encerrar a terceira temporada do Parenta como programa Dia dos Pais, mas não deu tempo, infelizmente. A gente vai ficar com o que ele colocou e eu ainda quero trazer um pouco da obra dele para as introduções do futuro. Não queria perder esse gancho, não. Enfim, a gente falou bastante aqui sobre essa questão, né, do que é referência, ainda linkando com o que a gente falou no último resenha sobre mentoria e referência. Eu queria saber se vocês querem trazer mais alguma coisa sobre esse tema e se querem passar para algum outro tema aí, alguma coisa pra gente dar um arremate na nossa conversa. Esse daí já deu pra mim já. Massa. Eu acho que... Esse tempo. Não, eu também acho que o que eu queria me posicionar até aqui também em relação a isso e foi muito legal ouvir vocês falando também sobre o legado, se é grande, se é pequeno, enfim. Acho que ele impacta cada um de uma forma. Eu sou muito fanboy de algumas pessoas, assim, acabo que fico meio... Mas é bom também ouvir outras pessoas, né? Tanta gente que fez. Foi o... Não aqui, voltando, né? Por exemplo, foi o professor Silvio que me apresentou o Aimé Césaire, que é uma das minhas referências mais fortes. Foi ele que eu vi falando, e depois, assim, eu tinha lido no Fanon e aí eu vi ele falando um pouco mais, e aí fui buscar, e foi, pra mim, abriu muito a mente. Foi uma das coisas que me fez aqui correr pra fazer o Parentalidade Espírita tal qual ele é. Mas é isso, né? Vão-se os anéis, ficam os anéis, vão-se os dedos. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Queria saber se vocês querem trazer mais alguma coisa para esse resenha 22, senão a gente encerra. Paulo relou a mão no mouse ali. Se você deixar, eu acho que a gente vai até muito mais de 23 horas. Chega à meia-noite fácil. Chega fácil. Eu não vou nem falar das últimas reclamações e situações que a gente podia levantar para comentar sobre
sentimentos que a gente botou pra fora no grupo, vai ficar para um próximo resenha, porque Vai aí ficar sim pro a gente ia próximo. até às 5. Eu vou deixar remarcado aqui que eu vou pegar essa parte dessa conversa dos nossos dias e vou criar um tema para o próximo encontro, onde vai falar de algumas decepções cotidianas ali, frustrações da vida adulta. E aí, Cleiton já deu até uma palhinha aí dessa questão da mudança e tal. Mas eu vou trazer no próximo, eu vou me comprometer, vai ter tema pro Wesley que não tá aqui e gosta. A gente vai falar um Cadê o pouquinho. Wesley, na verdade? Deve estar na capoeira. Enfim. A gente no próximo vai voltar com o tema, porque vai ser. A gente falou muita coisa esses dias, então eu vou deixar isso maturar um pouco na gente, lá no grupo. E aí a gente volta com o tema dessas decepções e frustrações da vida adulta. Acho que a gente falou do que a gente queria falar, botou um pouco para fora do que precisava botar aqui, entendeu os pontos. Foi bom porque as informações novas chegaram para a gente até entender um pouco mais essa big picture que o Lucas falou aí, dessa montagem aí, desse ministério, enfim, tudo que tem acontecido. Você levantou a mão aí, o Robson, era alguma coisa? Levantei, cara. Não, é que eu tava ouvindo o último, que eu não pude participar. Eu tava com a mãe no hospital. E eu quero apontar uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse último Pareto, esse resenha, né, que eu escutei, que quando a gente fala de mentoria e representatividade, hoje eu sou muito feliz em falar que vocês são a minha referência, os meus mentores, e falar que isso é muito legal, muito importante, e ter ouvido vocês falar sobre mentores e como é que cada um vê isso, né? Cada um sente isso. E hoje a gente falar sobre o que aconteceu também, né? Depois desse que aconteceu de um mês. Vocês são meus mentores, minhas referências, e hoje eu estou buscando me tornar uma referência para meus filhos. E é um tema que eu tenho me aprofundado muito na minha pesquisa pessoal, com o meu trabalho, com a exposição que eu vou abrir agora, que é olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro de uma forma de representatividade. Quem me representa, o que eu represento e o que eu vou representar no futuro. Então, é isso, gente. Como vocês sempre me citam quando eu não estou, eu estou citando vocês no passado enquanto eu estou. Nossa, que legal. Todos que ouvirem aqui que não tiveram, se considerem-se citados, devidamente citados, porque fizeram falta. Enfim. Alan falou que vinha, não vinha. Eu queria pegar o Alessandro, cara. Eu queria pegar o Alessandro aqui, não peguei. Pô, cara, se eu travei sem ele aqui, imagina com ele. O Alessandro não, mas é me que mandou o Cleito tava aí, né? O Cleito tava aí. O Cleito, ele tem um pezinho ali do lado do Alessandro. Verdade. Mas é isso. Cara, eu queria agradecer por mais um resenha, assim, depois de 22 programas, né? Eu tive que tirar do ar os 4 primeiros, né? Então a gente tá indo pro 22 aqui, sem os primeiros 4 programas. Mas a gente tá fazendo daqui a pouco 2 anos dessa troca nossa aqui. Só o fato da gente continuar já dispensa qualquer coisa, assim, de gente nova que chega confiando na gente em aparecer. Enfim, gente antiga que aparece, volta. Enfim. Queria agradecer por a gente continuar aqui e ter entregue mais um programa, porque sempre vai ter alguém ouvindo a gente, ouvindo vocês e tirando alguma coisa, né? Enfim, quem ouvir isso em algum momento aí do passado ou do futuro, que saiba que se a gente ainda estiver aqui é porque quem ouviu a gente ainda ouve e porque vocês estão aqui fazendo isso acontecer, né? Enfim, vou ficar muito romântico aqui agora, não. Queria só agradecer. Se vocês quiserem falar alguma coisa... Se vocês quiserem falar alguma coisa, se não, eu dou por encerrada. 22º resenha é nosso. Mano, eu gosto muito da voz do Diego. Eu sou fofo. Ai, obrigado. Não queira me ver brabo, não. Eu dizia que eu tava com saudade. E apesar do tempo que a gente fica sem participar das resenhas,
toda vez que a gente participa é como se a gente nunca tivesse deixado de participar. O Isso é muito acolhimento caro. desse grupo é surreal. Isso é muito caro. Então, é isso, vamos juntos. Tamo junto. Faço minhas palavras aí do Cleiton. Acho foda o acolhimento. Faltei o último resenha, escutei essa semana. Achei massa. Depois eu explico no próximo resenha. Eu Sim. explico o motivo que eu faltei no último, porque vai Vamos. casar. Vamos. Vai casar com o tema. E acho massa ter entrado nesse grupo e estar aqui com vocês. Obrigado. Agradeço em nome de todo mundo que não tá aqui, todo mundo que ouve. É isso. Gente, obrigado. A gente continua no grupo. Vou deixar aqui claro que quem quiser participar, contrariando ao Paulo, vou deixar claro que quem quiser participar, basta participar de algum dos eventos do Parentalidade Preta, estar em dia com a escuta. Estamos indo pro 22, então eu já vou mudar um pouco a regra aqui, vou ser arbitrário. Pelo menos os 10 últimos programas tem que ter ouvido, participado de um encontro nosso e só me chamar para participar. Vai entrar no grupo do resenha e vai receber o convite como todo mundo, como a Michelle chegou aqui, como o Alisson. O Paulo não, porque o Paulo eu conheço de outros carnavais e o Robson também. Mas enfim, é isso. Não tem Nem lembro. Não tem Eu nem lembro. clubinho, não tem clubinho, não tem clubinho, não tem Clubinho. você não pode. Cara, só precisa 2, 3 critérios. Participar de um evento, estar em dia com os 10 últimos episódios e ser um homem negro, que tenha ou não filhos, queira ou não. Só isso. A banca vai deixar entrar ou não. No mais, quanto mais gente chegar aqui, melhor, porque são mais pessoas para colocar o ponto de vista. Queria agradecer mais uma vez, deixar esses recados que eu acho que são muito importantes e a gente continua no grupo, beleza? Obrigado. Tamo junto. Boa noite, gente. Falou. Pessoal, obrigado. Falou, Falou. galera. Tchau, tchau. Abraço, galera. Boa noite aí. Até lá. Bom, e esse foi o Resenha 22, você viu que a gente falou de bastante coisa, a gente trouxe algumas coisas que estavam incomodando a gente para essa troca. O intuito é esse mesmo, a gente falar das nossas impressões, dar os nossos pontos de vista, dar as coisas que estão incomodando a gente, trazer isso aqui pra gente discutir e que esse episódio não termine agora, que ele traga uma conversa e basta você procurar o Parentalidade Preta para fazer com que isso aqui continue. Não é um clubinho, não é um grupo fechado que é pago, não é nada disso. Temos alguns critérios que eu já falei, eu vou repetir, basta participar de um dos eventos do Parentalidade Preta, seja a Roda de Paternidades Pretas ou o Grupo Terapêutico de Masculinidades Pretas, para que você possa compor aqui essa mesa com a gente, trazer sua opinião, trazer seu ponto de vista, para que a gente possa afetar mais irmãos. Quem sabe na próxima você não tá aí. Bom, se você tiver qualquer dúvida, você já sabe onde me achar. Deixa um comentário aqui, ou então vai lá no @Parentalidade Preta no Instagram, ou em qualquer rede social você me encontra lá, a gente troca uma ideia e quem sabe você vai estar aqui com a gente. E é isso, a gente vai ficando por aqui, mês que vem a gente se fala, não deixe de acessar as redes sociais do Parentalidade Preta, @Parentalidade Preta, você encontra em todos os lugares, e é isso aí, a gente se vê daqui a pouco. Valeu!